Olá, bom dia. Aqui são 8h20 da manhã, né? Dia 27 de maio. Mais uma aula de regra de 3 para a minha neta, que está estudando esse assunto na escola dela. Então, matemática do nono ano, estamos trabalhando as regras de razão e proporção, e o assunto da vez é regra de 3 composta. Na aula anterior, nós vimos regra de 3 simples. Vamos lá. Regra de 3 composta. A regra de 3 composta é utilizada para resolver alguns problemas que envolvem 3 ou mais grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. A regra de 3 simples, como a gente viu, envolve 2 grandezas. A regra de 3 compostas a partir de 3 grandezas relacionadas, né? Então vamos ver um exemplo para fixar esse conceito de 3 ou mais grandezas. Em uma fábrica de peças para carros são produzidas 200 portas iguais por 5 máquinas em 4 dias. Então você já tem aqui as 3 grandezas, ó. 200 portas, então quantidade de portas, vou botar aqui, ó, QP, quantidade de portas é a primeira grandeza, por 5 máquinas, quantidade de máquinas é a segunda grandeza, e quantidade de dias, tempo, né? Tempo, dias, tá? Olha o que é que ele diz. 200 portas são produzidas por 5 máquinas em 4 dias, tá? Então aqui ele já armou a primeira linha da regra de 3, né? Aí vem a pergunta, quantas portas? Então você põe um X aqui, ó. Quantas portas serão produzidas por 7 máquinas, quantidade de máquinas, funcionando igualmente em 10 dias? Olha só. Então, antes de eu mostrar o esquema aqui, vamos dar uma olhada nisso, ó. Então você tem 200 portas sendo fabricadas por 5 máquinas em 4 dias. Aí ele quer saber se você aumenta a quantidade de dias para 10, a quantidade de máquinas para 7, quantas portas você vai fazer. Então, isso é uma fábrica planejando uma aquisição de equipamentos, né? Quer trazer mais 7 máquinas. Tá ok? Então, agora eu vou mostrar o esquema. Tá aqui, ó. Quantidade de máquinas, quantidade de dias, veio aqui para o meio, né? Aqui eu botei na ponta, mas aqui veio para o meio. Quantidade de portas. Então, você tem 5 máquinas trabalhando durante 4 dias, produzem 200 portas. Aí aumenta para 7 máquinas, que vão trabalhar por 10 dias e quer saber quantas portas vão fazer. A primeira coisa que eu faço depois que eu monto isso aqui é trabalhar a proporcionalidade, se é direta, se a cada 2 grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais entre elas. Então, eu vou comparar cada uma das 2 grandezas, quantidade de máquinas, vou comparar com quantidade de portas, quantidade de dias, vou comparar com quantidade de portas. A base é sempre aquela onde está o X. Por exemplo, número de dias. Se você aumenta o número de dias trabalhando, as máquinas trabalhando, você vai produzir mais ou menos portas? Mais portas, né? Ó, aumenta dias, aumenta portas. Tá ok? Por isso que eu faço assim, ó. Eu coloco essa seta para baixo aqui, tá? Coloquei a seta para baixo, dizendo que na hora que eu for montar a fração, os traços de fração, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar o 200 sobre x. Esse é o primeiro, é a primeira fração que eu ponho, 200 sobre x, aí eu ponho um sinal de igual, aí ponho as outras grandezas em traço de fração, separado pelo sinal de multiplicar, tá? É assim que eu armo, ó, 200 sobre x. Ficou aqui, ó, 200 sobre x no traço de fração. Ponho o sinal de igual, aí ponho mais 2 traços de fração, porque nós temos 2 grandezas restantes aqui, e o sinal de multiplicar. Então, como eu botei sinal para baixo, vamos ver aqui. Se aumenta o número de dias, aumenta o número de portas, ó, aumenta o número de dias, aumenta o número de portas, sim, então as 2 grandezas são diretamente proporcionais, então aqui o traço vai para baixo, ó, pronto. Aí eu já posso escrever aqui, ó, 4
sobre 10, tá? Vai já aparecer aqui, ele escrito bonitinho. Por enquanto eu estou trabalhando ali o rascunho. Agora, vamos comparar a quantidade de máquinas com quantidade de portas. Comparar a grandeza restante com a grandeza base. Quem é a grandeza base? É aquela onde aparece o X. É aquela onde a gente quer a resposta. Se aumenta a quantidade de máquinas, o que é que vai haver com a quantidade de portas? Também vai aumentar. Então são grandezas diretamente proporcionais, traço para baixo. Seta para baixo, tá aqui, ó, seta para baixo, tá ok? Aí, 5 sobre 7, 5 sobre 7. Apareceu uma coisa ali em cima, eu vou apagar para a gente poder ver isso aqui, né, ó, ver o que é que apareceu. O que apareceu aqui foi exatamente o que eu escrevi aqui como rascunho, né, ó. Então, qual é a minha forma de trabalhar? Tá, eu vou mudar agora aqui para um azul. Pronto. A minha forma de trabalhar, onde está a grandeza base, aquela onde aparece o X, eu coloco um traço de fração, tá ok? E o 200 em cima e o X embaixo. E coloco mais 2 traços de fração separados pelo sinal de multiplicar, como nós fizemos aqui, tá? Aí, olha só. Ficou 200 sobre x igual a 5 sobre 7 vezes 4 sobre 10. Mesma coisa daqui, 4 vezes 5, 10 vezes 7. Então, vamos apagar isso aqui também, porque está escondendo o nosso trabalho aqui, né? Então, vamos apagar isso. Beleza, vamos voltar à nossa canetinha azul. Pronto. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu tinha 200 sobre x igual a 5 sétimos vezes 4 décimos. 5 sétimos vezes 4 décimos. Eu multipliquei 5 vezes 4, 20. 7 vezes 10, 70. Tá aqui. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó. O 0 com 0 vai ficar 2 sobre 7. Olha aí, ó. 200 sobre x igual a 2 sobre 7. Eu já podia resolver isso aqui. 2 vezes x, né? Bastava eu fazer 2 vezes x igual a 200 vezes 7. 2x igual a 1.400. 1.400 dividido por 2, 700. Seria 700 portas. Mas vamos ver mais uma coisa que eu fiz aqui, só para trazer mais uma teoria. O que eu vou fazer é simplificar esse 2 com esse 200. Como os dois estão em cima dos traços de fração, separado pelo sinal de igual, né? Aí eu posso simplificar, tá certo? Eu não posso simplificar o 2 com o x, o 200 com o 7, porque eles são multiplicados. Mas aqui o 200 e o 2, que são divididos, eu posso. Mesmo porque esta forma que está aqui, 200 sobre x, igual a 2 sétimos, eu posso trocar o x e o 2 de lugar. Eu poderia escrever assim, mais um aqui que eu vou já apagar. Ó. Eu posso escrever 200 sobre 2 igual a x sobre 7. Permanece a mesma coisa, trocar de lugar aqui o 2 com o x. Então aqui você vê claramente que eu posso simplificar o 200 com o 2. Vai ficar 100 em cima e o 1 embaixo. Então, vamos apagar isto aqui, porque vou já precisar desse espaço. Tudo bem? Então, quero que você entenda isso que a gente fez. Tá? O que é que nós fizemos aqui? Vou simplificar. 2 por 2 dá 1, 200 por 2 dá 100. Tá aí, ó. Ficou 100 sobre x, 1 sobre 7. X vezes 1, x. 100 vezes 7, 700. Tá aí, ó. X vezes 1, produto multiplicando em x, o produto dos extremos igual ao produto dos meios. Isso aqui são os extremos, o 100 e o 7 são os extremos, o x e o 1 são os meios. Tá ok? Então vai ficar x vezes 1 igual a 100 vezes 7, x igual a 700 portas. Beleza. Tá resolvido esse, né? Vamos para o outro exercício. Exemplo 2. Uma empresa tem 5 impressoras que produzem 40 cópias em 2 minutos. Primeira grandeza, quantidade de impressoras.
que produzem 40 cópias. Segunda grandeza, quantidade de cópias. Terceira grandeza, tempo, 2 minutos. Em quanto tempo 96 cópias seriam produzidas por 8 dessas impressoras? Vamos direto para cá. Ó. Primeira grandeza, quantidade de impressoras, depois quantidade de cópias, tempo, minutos. 5 impressoras produzem 40 cópias em 2 minutos. Na primeira linha, eu coloco aqueles dados de base, os dados que vão ser a referência, né? A situação atual. Essa daqui é situação atual. E essa linha de baixo é a situação futura, é onde surge a pergunta. Então, 5 impressoras produzem 40 cópias em 2 minutos. 8 impressoras produzem 96 cópias em quantos minutos? Como eu disse, sempre eu vou colocar a seta aqui onde está o X, né? Para baixo, tá aí, ó. Ok? Então, eu posso dizer que nós vamos ter 2 sobre X igual a 2 traços de fração, separado por um X. Por que 2 traços de fração? Porque você tem 2 grandezas. Então, 2 sobre X. Agora eu vou comparar cada grandeza, né, restante com aquela onde aparece o X. Quantidade de cópias. Se aumenta a quantidade de cópias a serem processadas, produzidas, se aumenta a quantidade de cópias, vai aumentar ou diminuir o tempo? Vai aumentar, né? Você vai precisar de mais tempo para fazer esse trabalho. Aumenta, aumenta. Então a seta aqui é para baixo, ó. Seta para baixo. Porque ela aumenta. Aí eu posso escrever aqui, ó, 40 sobre 96. Agora, quantidade de impressoras e tempo. Essa daqui tem que tomar cuidado. Olha só. Se você aumenta a quantidade de impressoras, ou se aumentou a quantidade de impressoras para fazer o trabalho, que trabalho? Qualquer trabalho. Não pense mais nessas 96 cópias nem nas 40. Só pense numa situação geral. Você vai comparar só essas 2 grandezas. Você não vai pensar em nenhuma das outras grandezas. O que interessa é só as 2 grandezas que você está analisando. Se aumenta a quantidade de impressoras, né? Você vai precisar de mais tempo ou menos tempo? Ora, se você tem mais equipamentos, você vai precisar de menos tempo. Então, ó, mais impressoras, menos tempo. Então, elas são inversamente proporcionais. Ou seja, a seta aqui vai para cima. Se a seta é para cima, significa que na hora de trazer para o traço de fração, eu vou inverter a posição. O 5 vai para baixo e o 8 vai para cima. É exatamente isso. Tá ok? Então, vamos ver como é que eu fiz aqui. Ó, 2 sobre x igual a 2 traços de fração, multiplicado pelo... e o sinal de multiplicar no meio, tá? 2 sobre x igual aquilo ali. Então, ficou 2 sobre x igual a 8 sobre 5, né? Porque inverteu a posição aqui, né? O 8 foi... quem está embaixo aqui foi para o numerador e o 5 veio para o denominador. Vezes 40 sobre 96. Acabou-se. O resto é cálculo. Isso aqui é a parte mais importante. Você montar. Essas setas são a parte mais importante. Você entender quais são as grandezas que são diretamente proporcionais e que são inversamente proporcionais. Então, agora é só resolver isso aqui. Vamos ver o que é que eu fiz aqui? 2 sobre x igual 8 vezes 40, botei tudo junto, 5 vezes 96. Tudo bem? Então, olha que eu deixei aqui marrom e aqui marrom também. 40 e o 5. Porque eu vou simplificar. 40 por 5 dá 8, 5 por 5 dá 1. Então ficou ó, o 8 e o 1. No lugar do 40 ficou o 8, porque eu dividi por 5. No lugar do 5 ficou o 1, porque eu dividi por 5 também. Agora veja que eu deixei em marrom aqui o 8 e o 96, porque eu posso simplificar. Eu poderia simplificar por 2 dá 4, por 2 dá 48, por 2 dá 2, por 2 dá 24, por 2 dá 1, por 2 dá 12. Mas não preciso fazer isso, porque eu já sei que o 96 é divisível por 8. 96 dividido por 8 dá 12. Então, 8 por 8 vai dar 1, 96 por 8 vai dar 12.
2 sobre x igual a 8 vezes 1 sobre 1 vezes 12. Então, simplificando, fica 2 sobre x igual a 8 sobre 12. Eu ainda posso simplificar aqui por 4. Ó. 8 por 4 dá 2, 12 por 4 dá 3. Aqui daria 2, no lugar desse 8 daria 2, no lugar do 12 daria 3. Mas eu ainda poderia simplificar o 2 com o 8. 2 por 2 dá 1, não faria a simplificação na fração, mas faria a simplificação na horizontal. 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4, tanto faz. Vamos ver o que é que eu fiz? Nada, não fiz nada. Simplesmente fiz assim, ó, 8 vezes x, 8x, igual a 2 vezes 12, 24. 8x igual a 24, x igual a 3 minutos. Tudo bem? Essa é a resposta. Tá legal? Agora, olha, se eu tivesse 8 por 2 dá 4, 2 por 2 dá 1. Eu ficaria com 1 sobre x igual a 4 sobre 12. 1 sobre x igual por 2 dá 4. 4 sobre 12. 4x vai ficar 4x igual a 12. X é igual a 12 dividido por 4 dá 3. 3 minutos. Beleza, tá certíssimo. Terminou esse exercício, vou deixar assim. Vou já trabalhar a sequência disso aqui, que é uma série de exercícios sobre esse assunto, tá joia? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!